A paz do Senhor para todos os irmãos a qual estão assistindo e vão assistir esse vídeo. Estamos iniciando um curso de discipulado. Estamos na realidade com o discipulado das Assembleias de Deus em Pernambuco, E aqui é onde a gente vai aprender a iniciar esse curso e vamos falar sobre a aula de número 1, que é a introdução ao discipulado, uma aula virtual, uma aula a qual você pode assistir a qualquer momento, quando assim bem entender e querer assistir. Vamos deixar essas aulas aí para vocês aprenderem, como também eu aprender com todos vocês. Vamos iniciar nossa aula orando ao Senhor. Senhor Deus, aqui estamos na Tua presença, Pai, te agradecendo em nome de Jesus por esse privilégio de estar aqui junto com todos para aprendermos a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, nos orienta com o Divino Espírito Santo para que venhamos, Senhor, a falar sobre a Tua Palavra. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, as primeiras aulas do ciclo básico, A gente entende que o curso de discipulado, ele é composto de... O curso de discipulado, ele é composto sobre o ciclo básico, o ciclo intermediário e o ciclo avançado, Como hoje é a primeira aula sobre a introdução ao discipulado, a gente tem que entender que há um ciclo básico. Nós damos essa aula virtual, mas damos em sala de aula também. Pela graça e misericórdia do Senhor, estamos à frente, tanto eu como outros professores, E estamos aí com um ciclo básico que começa pelo básico, que o básico tem 5 lições, a quais são introdução ao discipulado, história das Assembleias de Deus, tendo uma nova conduta, superando conflitos e dúvidas, e introdução à Bíblia. Esse é o ciclo básico. Terminando o ciclo básico, nós fazemos uma prova com o aluno e desta feita vamos avaliar o que o aluno aprendeu pela sua nota. A gente entende, mas graças a Deus temos aí vendo resultados dos novos convertidos que estão fazendo discipulado, e que Deus continue vos abençoando. Terminando o ciclo básico, nós vamos agora partir para o ciclo intermediário, que no ciclo intermediário há 9 lições, que são conhecendo Jesus, o plano de Deus para a humanidade, o que é salvação, o que é pecado, santificação, obediência, oração, o fruto do Espírito Santo e mordomia cristã. Esses são as 9 aulas do ciclo intermediário. Também terminando, vamos fazer uma prova com os alunos para que venhamos ver os seus resultados, seu aprendizado, como foi, se foi bom. Mas graças a Deus a gente tem tido sim resultados também. Depois dele há o ciclo avançado, que tem mais 9 lições, que são a igreja, doutrinas, costumes e normas da igreja, o batismo com o Espírito Santo, a trindade divina, heresias, o final dos tempos, ordenanças bíblicas, evangelismo e bibliografia, que essa aí é mais, não é tão importante, mas é uma aula. Então hoje a gente está justamente iniciando com a primeira aula do ciclo básico,
que é a introdução ao discipulado. Primeiro, o que é discipulado? A gente tem que entender, primeiramente, o que é discipulado, né? E a gente vê que o discipulado é justamente um relacionamento de um discípulo antigo com novos discípulos, onde o primeiro ensina aos últimos as doutrinas elementares ou as doutrinas fáceis do cristianismo, não é? É um discípulo maduro com novos discípulos. Não quer dizer que você tenha 20 anos na Assembleia de Deus, não fez o discipulado, deveria fazer. É tão bom, é um aprendizado tão bom. Tem tantas coisas que a gente vê, a gente faz algo que se fizesse o discipulado, não faria. Coisas fáceis e a gente aprende no dia a dia, né? Mas é bom fazer esse curso, é bom fazer esse discipulado. E a gente vê que justamente discipulado é isso aí o que a gente já comentou. O comentário diz, essa palavra vem do latim discipulato, né? E quer dizer aprendizado. Ou seja, se cair em prova o que é discipulado, a resposta é um relacionamento de um discípulo maduro e outros novos discípulos, né? Onde o primeiro ensina ao último a doutrina elementares do cristianismo. Só isso. A gente não vai aqui abordar ensinamentos de coisas difíceis, são as facezinhas que o novo convertido ele tem que aprender. É como ir no leitinho, né? Dando um leitinho, uma papinha, até ele conseguir comer algo mais consistente, né? E pela graça de Deus a gente vai estar aí passando essas aulas para os irmãos. O nosso curso de discipulado tem a finalidade de instruir o novo convertido nos caminhos santos do Senhor Jesus. Em termos gerais, esse curso terá a duração de 6 meses e será dividido em 3 períodos ou ciclos que dividiremos da seguinte maneira, né? Como a gente já falou, ciclos básico com 5 lições, ciclo intermediário com 9 lições e o ciclo avançado com 8 lições, perfazendo um total de 22 lições, terminando, né? Total de 22 lições. A divisão desse curso será em 3 períodos. Foi idealizada e plenamente estudada para dar a vocês, meus novos irmãos, esse é o comentarista falando, em Cristo, mais entendimento em cada lição, que se seguida com total dedicação e atenção, trará ao final uma melhor compreensão do que é ser discípulo de Cristo. Ou seja, é bom enfatizar que tem que ter uma total dedicação e atenção. É só ter atenção e dedicação que, no final, a compreensão, a gente vai entender o que é ser discípulo de Cristo. O segundo ponto diz assim, alguns conselhos ao aluno. Interessante, quando a gente está na sala de aula, a gente passa para os alunos, né? Isso que o comentarista nos orienta. Primeiro, a cada aula, todo aluno deverá trazer um caderno, uma caneta, o essencial, a Bíblia, né? A palavra de Deus, a gente tem que estar sempre com a Bíblia, para se fazer anotações e analisar cada assunto de acordo com a palavra de Deus. Sabemos que a Bíblia é o essencial. O segundo ponto diz, a cada assunto falado não deixe persistir dúvidas, nunca deixe persistir dúvidas. Tem alguma dúvida? Pergunte ao professor, né? Se o professor não puder responder na mesma hora, mas ele vai procurar recursos para trazer sua resposta. Nem se preocupe, sua resposta ela vai ter que vir. Viu? Eu sempre digo que o professor do discipulado, professor da palavra de Deus, os recursos, a fonte que ele tem é a apostilha e a palavra de Deus. Da mesma forma, o aluno vai ter uma apostilha e também a Bíblia, né? Então, é só buscar, se dedicar,
a procurar aprender a palavra de Deus, que a gente aprende, né? Eu sempre digo aos irmãos que estão conosco em sala de aula, que um professor da área secular, ele pode dizer assim, um professor, por exemplo, de matemática, ele vem me ensinar, ele pode dizer assim, eu sei mais do que você, eu sei, e ele sabe, né? Ele sabe muito mais que a gente, mas professor, como professor de discipular, de escola dominical, né? Nossas fontes são sempre as mesmas que o aluno pode ter. Quem busca mais, aprende mais. Quem se dedica mais, aprende mais. A Bíblia diz assim, ó, tu que ensina a outro, não ensina a ti mesmo, né? Então a gente não está ensinando, a gente está sempre aprendendo. Nós somos discipulados eternos, somos eternos discipulados. Estamos sempre aprendendo. A palavra de Deus diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, nosso Deus. Né? O profeta Oséias ele fala essa seguinte expressão. E ninguém conhece Deus a fundo. Tem que sempre estar conhecendo e prosseguindo em conhecer Ele. Então, o conselho que nós damos é que você sempre leia a Bíblia, sempre estude a apostilha, que você vai aprender mais da palavra de Deus, né? E esse assunto a gente não pode persistir em dúvidas de forma nenhuma. Pergunta o que for preciso e o professor, na medida do possível, esclarecerá as suas dúvidas, ou seja, nós esclareceremos a sua dúvida. Não soubermos, mas na próxima aula nós trazemos sim a sua resposta. O outro conselho é evite faltar aulas sem necessidade, não é? Sempre que não puder vir, na realidade, comente, fale, passe para os professores, para a direção, né? Seus responsáveis, né? Seus líderes. Na realidade, a gente vê que não pode faltar aulas sem necessidade. A frequência de cada aluno será fator essencial para a conclusão do concurso. Não adianta um aluno faltar muito, que ele pode tirar 100 em todas as notas, mas ele vai ser reprovado por faltas. Isso não pode acontecer. Então evitem faltar aulas. Falam em sala de aula, né? Esse é um dos conselhos a qual o comentarista nos orienta. No decorrer de cada aula abordaremos assuntos interessantíssimos, né? E com certeza você vai gostar. É bom você ter um relacionamento com alguém que aprende com você, você aprende com aquela pessoa. É tão bom interagir, a gente interage na sala, eu aprendo muito com os alunos, a qual a gente, pela misericórdia de Deus, está na frente, mas estamos aí aprendendo cada dia mais, né? Mas vamos abordar temas que vão desde a sua iniciação como discípulo de Jesus até nossa chegada gloriosa aos céus, que Deus nos ajuda a aplicar em nossos corações. Nós vamos ter aulas de assuntos, né? Desde a nossa iniciação, desde a nossa convenção até a nossa chegada aos céus. Nós vamos abordar esses assuntos. Então é importante, é interessante a gente ir, não faltar, né? Que a gente aprende. E o básico, né? O bom é que a gente aprende o básico. A gente falou sobre o que é discipulado, né? É um relacionamento de um discípulo maduro com novos discípulos. Se cair em prova, isso aí é a resposta essencial. Também tem outra que é o que é discípulo. Vamos entender o que é discipulado, que a gente já comentou, e agora o que é discípulo. Veja que há uma diferença de discipulado para discípulo, né? Discípulo é aquele que recebe ensino de alguém ou segue doutrinas e ideias de outra pessoa. Isso é discípulo. É alguém que recebe doutrinas e ensinamentos de outra pessoa, né? Que segue doutrinas de outra pessoa, e nós estamos aqui seguindo justamente doutrinas e ensinamentos
do Senhor Jesus. Por isso somos discípulos de Cristo. Nos 5 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Atos dos Apóstolos, encontramos a palavra discípulo 269 vezes. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8, versículo 31, Jesus usou a seguinte expressão a um grupo de judeus que criam nele. Veja o que Jesus falou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, discípulo é justamente aquele que recebe ensino de alguém ou segue doutrinas e ideias de outra pessoa. Portanto, ser discípulo de Jesus é exatamente isso, né? Permanecer na sua palavra, guardar a sua palavra e envolver-se com a sua palavra, pregar e ensinar a sua palavra e viver a sua palavra, permanecer no Senhor. Isso é ser discípulo de Jesus. É por isso que estamos num curso de discipulado para permanecermos na palavra de Jesus. O verdadeiro discipulado começou quando você, esse é o comentarista falando, conheceu que era um pecador, que boas obras não lhe salvariam e que somente o Senhor Jesus morrendo na cruz, poderia te dar completa salvação. Permanecer na palavra significa ser perseverante, permanecer no ideal que você abraçou, com firmeza e sem olhar para trás, né? Jesus certa vez usou a seguinte expressão para nos ensinar a sermos perseverantes. Ele disse, olha, em Lucas 9:62, ele fala a seguinte expressão: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto a entrar nos reinos de Deus. Ou seja, ele nos abraçou com firmeza e sem olhar para trás, a gente vê que nós justamente temos que ser perseverante e permanecer nesse ideal e não olhar para trás. As coisas passaram, né? O apóstolo Paulo, no capítulo 5 de 1 Coríntios, capítulo 17, se não me foge a memória, ele diz, vamos ler para sermos mais específicos no que o apóstolo Paulo falou, no capítulo 5, versículo 17, acho que é de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, é esse. Se quiserem acompanhar, acompanhem, então estejam à vontade, né? Ele diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aí o Senhor Jesus, ele nos orienta dizendo, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus, né? Em outras palavras, isso quer dizer, aquele que abraça a obra de Deus e desistir por qualquer motivo, seja ele qual for, não foi aprovado para entrar no reino de Deus. Complicado, né? Por isso que a gente não deve olhar para trás, sempre olhar adiante. Por isso devemos estar firmes, sempre procurando agradar o Senhor, fazendo a sua vontade, segurando firme no arado, sem olhar para trás. E assim alcançaremos a vida eterna com Cristo. E eis aqui a finalização da primeira aula, né? A gente sabe o que é discipulado, um relacionamento de um discípulo maduro com novos discípulos. E o que é discípulo? É aquele que segue ensinamentos e doutrinas de outra pessoa, né? Aquele que segue, nós seguimos a Cristo. Que Deus os abençoe e vamos dar continuidade ao nosso curso, do discipulado nessas aulas online, e que Deus abençoe a vida de cada um e que oreis também para que Deus venha ajudar a todos nós. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar para terminar nossa aula. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por tudo, pelo que tem dispensado, né? Por a gente falar sobre o início desse curso. Ajuda teus filhos que
vão ouvir, vão assistir. Que Deus continue abençoando, nos ajuda, nos dá força, nos dá graça nessa caminhada. A todos eles a qual iniciaram esse curso, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, tudo isso nós te pedimos e já te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.